Muito bem, fofoletes. Vamos para a tela aqui e falar que eu fiquei feliz com essa alta que nós tivemos aí recentemente. Tentativa de formação do fundo no semanal do BTC. Para mim, isso aqui foi um fundo, mas ainda, na minha opinião, ainda não confirmado, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa alta de hoje também. Então, eu quero mostrar aqui para vocês, então, o nosso price action. Nós temos a resistência, e nós temos o principal suporte desse período de lateralidade, tá? Desse período de acumulação que a gente vinha se desenhando, né? Na minha opinião, o Bitcoin ainda está em tendência de baixo no gráfico semanal, então, ou seja, para mim, ainda é bear market, ok? E só vai mudar quando a gente romper a média 8 semanal, se mantiver acima, fazer pivô de alta, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Bom, então nós temos a seguinte situação, nós estamos no período de acumulação do Bitcoin, deixa eu desenhar aqui em branco, período de acumulação em BTC, tá? Período onde a atividade do mercado cripto diminui bastante, e aí qualquer sopro de alta, tá? Ele pode ser apenas um movimento para o preço continuar caindo. Então, tomar bastante cuidado, que, na minha opinião, a gente ainda não teve esse reteste, que pode ou não acontecer, tá? Então, o mercado é soberano, não tem como a gente imaginar. A única coisa que eu sei é que nós estamos exatamente no preço médio deste canal, tá? Então, nós estamos num ponto de definição aí, um ponto de decisão entre o mercado voltar a subir e continuar caindo ao longo dessa semana, tá? Conforme eu já expliquei para vocês, a minha opinião, ok? Não sou dono do mercado, nem tenho bola de cristal e assim por diante, mas na minha opinião, nós vamos fazer um mês lateral, tá? Então, um mês doji, ou um mês inside bar no gráfico mensal. Até por causa da indefinição de como vai ocorrer, como vai acontecer com os mercados voláteis, o que vai acontecer após o início do aperto quantitativo, tá? Que pode começar através do Federal Reserve, através de março aí, mês de março. Então, geralmente, mês de fevereiro e mês de março são meses um pouquinho complicados. Então, na minha opinião, o mercado ele está testando uma resistência que é aquela resistência dos 44 mil dólares que a gente falou no Domingão do Bitcão passado, né? No Domingão do Bitcão da semana passada, tá? No Domingão da semana passada, eu acreditava que a gente ia ter essa semana de alta. Esse foi um dos motivos também para a gente não gravar a aula de short, porque eu acreditava que a semana passada seria uma semana de alta, justamente por causa dessa barra de reversão aqui que se formou. E aí eu quero trazer para vocês agora a minha opinião sobre o que eu espero para esta semana, até porque a gente não teve o Domingo do Bitcão ontem, tá? Então, com o fechamento do semanal, olhando o fechamento do semanal, ele me remeteu bastante. Isso aqui é uma confirmação de uma barra de reversão, tá? Então, essa semana, se a gente conseguir romper essa resistência dos 44 mil dólares, a gente pode parar rapidamente nos 48 mil, fazendo uma reversão realmente de tentativa de reversão de tendência de baixa para uma tendência de alta, o que ainda não se sucedeu, tá? Tem alguns detalhes bem importantes aqui. No caso dessa barrinha aqui, ó. Essa barrinha aqui, esse conjunto de duas barras aqui, de barra de reversão com uma barra de alta, me lembrou muito uma barra ou um movimento de setembro lá no Ethereum, tá? Então, se eu pegar Ethereum semanal 2018, deixa eu pegar aqui o semanal de 2018. Deixa eu pegar aqui 2018. Aqui, ó. Me lembrou muito isso daqui, ó. Esse movimento aqui, tá? Abaixo da média 8, tá? Recuperação abaixo da média de 8. E o mercado tentando voltar a subir e logo em sequência caindo mais um pouco, tá? Não quer dizer que ele vai fazer todo esse movimento de queda aqui, tá? Não quer dizer isso. Mas quer dizer o seguinte, quando a gente tem geralmente uma sidebar com barra de continuidade, mais uma barra vermelha, uma tentativa de reversão, nós temos a tentativa de formação de um fundo duplo aqui. Tá? Então aqui foi tentado fazer um fundo duplo, que falhou, neste caso miseravelmente, mas, na minha opinião, o BTC está com uma cara muito parecida com esse movimento no gráfico semanal que aconteceu com o Ethereum lá em 2018, tá? Ou seja, na minha opinião, isso aqui pode ser, então, um short squeeze para provocar agora uma busca de liquidez dos apostadores de alta
antes do movimento voltar a subir. Então, por exemplo, lá no Ethereum, ele evoluiu da seguinte forma, né? Ele evoluiu com mais queda, retomada de alta e depois mais queda, certo? Ele evoluiu dessa forma. Nesse exemplo aqui, eu acredito que ele até não faria isso. Eu acredito que o BTC ele faria o reteste realmente do fundo aqui, e aí sim ele conseguiria, depois de acumular por um tempo, retomar a tendência de alta lá na frente, tá?